Olá pessoal, eu sou o pastor Cláudio Maia e hoje vamos estudar a lição de número 12, cujo título é Estou pensando em casar, por onde começo? Nessa lição nós vamos conversar sobre o noivado, que é aquele momento importante que nós decidimos que essa é a pessoa com quem eu quero prosseguir caminhando, que no período do namoro já conversamos, já entendemos os sonhos, os projetos e percebemos que essa é a pessoa certa e aí chega o momento de assumir um compromisso responsável diante de Deus, diante dos pais, da família, da igreja, da sociedade, e então isso é o noivado. Nos tempos bíblicos, isso era tão importante que a Bíblia diz que José, esposo de Maria, mãe de Jesus, estava desposado, ou seja, ele estava noivo com ela, porque se assumia o compromisso para o casamento e normalmente entre o dia do compromisso e o casamento era um ano, que era o período do noivado. E a Bíblia diz que o noivado só se acabava em uma situação de morte ou de divórcio, porque realmente era algo muito sério. É tanto que José, quando percebeu que Maria estava grávida, a recebeu como esposa, ou seja, ele adiantou a data do casamento para que isso pudesse dar certo. Então o noivado é aquele momento que é marcado quase sempre pelo pedido de casamento. Algumas pessoas fazem uma coisa muito romântica, muito cinematográfica e nem sempre precisa ser assim. Mas é importante marcar isso, até porque esse momento do pedido de casamento quase sempre é marcado pelo uso da aliança. Nós usamos esse anel de ouro no dedo, quando o noivado é na mão direita, depois passa para a mão esquerda quando casa, e é um anel de ouro, que nós chamamos de aliança, porque ele representa o compromisso que foi assumido. Depois disso é importante também fazer aquela celebração, normalmente se faz um almoço na casa de um pai, um jantar na casa do outro, alguma coisa desse tipo para marcar esse momento do noivado e que as pessoas passam a conhecer que vocês já estão se preparando para casar. É importante também conversar com o pastor para fazer na igreja uma cerimônia de noivado, uma apresentação, alguma coisa desse tipo aí. Depois disso, aí nós começamos a nos organizar para pensar no casamento propriamente dito, na cerimônia. E é claro, precisa-se pensar aonde vai morar, como vão viver, além disso os preparativos do casamento, os convites, os convidados, a cerimônia, a festa, bolo, comida e todas essas coisas que precisam ser planejadas. É preciso pensar também do ponto de vista financeiro, porque às vezes a gente não tem esse dinheiro todo para tudo isso, e a gente precisa fazer o que for possível e também fazer uma festa de casamento que seja a cara da gente, aquilo que a gente se sente à vontade. Afinal de contas, casamento não é para os pais, é para os que estão casando receber os seus amigos. Também é muito importante pensar em como vão pagar tudo isso. Um vai assumir uma parte, o outro a outra, vão parcelar, quem vai pagar essas parcelas, se as famílias podem ajudar ou não. Então tudo isso precisa ser pensado e organizado. Lembrando que uma parte muito importante do casamento é a questão da papelada no cartório, porque é preciso dar entrada com os documentos, leva as testemunhas, o cartório vai verificar se está tudo certo e se vocês podem realmente casar, e quando sai a habilitação para o casamento, ela tem validade de 90 dias para marcar a data da cerimônia. No Brasil, a gente pode ter o casamento civil, que é feito no cartório, ou o casamento religioso com efeito civil, que você dá entrada no cartório e ele autoriza a igreja fazer o casamento e a igreja tem a obrigação de manter o registro, o livro de casamento. Preciso combinar com o pastor também que vai fazer a cerimônia, como é que isso vai ser. E é muito importante não perder os prazos. O ideal é que você dê entrada em tudo isso 60 dias antes do casamento, pelo menos, para ter prazo folgado, para não perder nenhum problema, nem ter nenhuma dificuldade com relação a isso.
combina como vai ser a cerimônia, quem vai celebrar, aonde vai ser, todas essas coisas. É importante também combinar a lua de mel, porque é importante esse momento. Uma vez casados, vocês vão começar a desfrutar da intimidade um do outro. E não é legal isso acontecer no meio de um bocado de gente. Casou e vai sair de férias com a família, e isso não é interessante. É interessante o casal ter pelo menos alguns dias, uma semana que seja, para começar esse momento de intimidade, de descobrimento e de começar o relacionamento a dois a partir daí. Na volta da lua de mel, aí vai começar a viver juntos. Antes já prepararam o enxoval, todas essas coisas, para começar uma vida a dois, entendendo que casamento é uma coisa para ser definitiva. O noivado é muito importante para você entender isso. É o último passo antes do casamento. E ninguém deve casar para dizer assim, vamos casar para testar, para ver se dá certo, se não for legal a gente separa. Não. A Bíblia diz que o casamento é para ser por toda a vida. Jesus disse, aquilo que o que Deus ajuntou, o homem não separe. Ou seja, nós precisamos entender que o casamento é para ser para a vida toda e o noivado é o momento da gente definir isso. Se você entende que não é essa pessoa e você não está disposto a assumir esse nível de compromisso, é melhor que não case então. Mas se casar, já sabe que vai precisar fazer todos os esforços e buscar viver uma vida conforme a orientação de Deus para que esse casamento dure a vida toda e que sejam felizes e que possam viver um para o outro a partir daí, glorificando a Deus através desse relacionamento e de todas essas coisas. Então, o noivado é esse momento de preparação. Não deve ser curtíssimo, porque se você noivar para casar daqui a um mês, é um corre-corre, uma loucura para organizar tudo isso dentro de um mês. E também não deve ser um noivado de 3 anos, 5 anos, porque... Então por que noivaram? Se não estavam preparados para casar, não devia nem ter noivado ainda. Eu entendo que 1 ano, no máximo 2, é um tempo bom, ideal para esse período do noivado, e a gente se organiza para acontecer tudo isso certinho. É por aí que a gente começa quando a gente pretende casar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte esse vídeo, manda para alguém. E se você tem dúvidas, quer saber mais informações sobre esse assunto, deixa a sua pergunta no comentário que a gente vai responder. Deus abençoe você, até a próxima lição.